E meus amigos, tudo bem? Gutinho aqui. Hoje eu tava. Na verdade, já tem uns dias que eu tô lendo. Eu leio, né? Já é uma prática minha ler provérbios todos os dias. Todos os dias eu leio o provérbio do dia. E esses dias eu tava lendo Provérbios, capítulo 28. E eu me deparei com um versículo que eu acho muito interessante pra gente meditar um pouquinho. Rapidinho, só um devocionalzinho rápido. Fala assim, ó. Versículo 9 do Provérbios 28. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Pã. Então eu tava lendo e eu falei, caraca, velho, a lei, nesse caso, que a gente tá falando aqui, é as escrituras, né? Então quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha como é forte isso. A oração de quem não para ler as escrituras, para ouvir a palavra de Deus, é abominável. E eu fiquei pensando, caraca, como isso é forte. Mas não é tão difícil assim de entender. Vamos levar para o lado natural das coisas. Você tem prazer de ouvir um amigo seu que só ele que fala? Ele nunca para te escutar. Toda vez que você encontra com ele, você vai dar um palpite, aí ele volta a falar da vida dele. Aí você vai falar um negócio, aí ele volta a falar das coisas dele. Aí você tá conversando, aí ele volta a falar das coisas dele. Tipo, o cara nunca para pra ouvir sua opinião, nunca para pra te ouvir. Quando você liga, ele nunca tá disponível. Gente, isso é um monólogo, né, velho? Isso não é uma conversa. A gente não tem prazer nisso. Tudo bem que uma vez ou outra, realmente, cabe a nós parar mais pra ouvir do que pra falar. Por exemplo, você aprende muito isso em ação social. Quando você vai fazer ação social, vai alimentar moradores de rua, você vê que os caras não tem com quem conversar direito. Então ali o legal é você parar pra ouvir a história dele, ouvir suas feridas, ouvir, enfim, o que ele quer compartilhar. E no final, orar por ele. Às vezes isso vale muito mais do que chegar ali e pregar 15 minutos pro cara, 15 horas pro cara. Que às vezes o cara já sabe de tudo que você vai falar. O que ele tá precisando é desabafar. Mas nesse caso aqui é diferente. Deus está falando que quem não para ouvi-lo, a sua oração será abominável. A sua oração é quando você fala com Deus. E ler a Bíblia, ler a lei, é quando ele fala com você. E eu penso pelo menos em 2 motivos por conta disso. Por que é abominável para ele? Primeiro, porque a palavra de Deus fala que nós recebemos o que de Deus pedimos, o que pedimos para Deus, quando isso que nós pedimos está de acordo com a vontade dele. Então, primeiro, onde que está contida a vontade de Deus? Nas Escrituras. Então, se você não conhece as Escrituras, você está orando a sua vontade e não está orando a vontade de Deus. Logo, ele não vai responder mesmo. Porque a gente não sabe o que é bom. Só ele sabe o que é bom. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Por exemplo, quer um exemplo? Eu gosto de um amigo meu que ele sempre dá esse exemplo. Se você pede para o seu pai, se você conhece seu pai é um cara santo, um cara justo, um cara íntegro, e você chega para ele e fala, pai, me dá, sei lá, 100 reais aí para me comprar em droga. É lógico que ele não vai te dar. É lógico, porque você conhece seu pai, então você nunca vai pedir isso. Com Deus é a mesma coisa. Tem coisas que você pede que ele nunca vai te responder justamente porque você não conhece a vontade dele, você não conhece ele. Então, por que a oração de quem não ouve a lei é abominável para Deus? Porque você pede as coisas segundo a sua vontade, não a de Deus. E a palavra de Deus fala assim, não recebeis porque não pedis. E porque quando vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Ou seja, vocês não sabem pedir. Então por isso que muitas vezes quando você pede, você não recebe. Então é preciso conhecer as Escrituras, conhecer a lei, né? Pra gente até pedir para Deus as coisas. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que a palavra ouvir, no original, se escreve S-H-A-M-A, chama, ou chamar. Chama ou chamar. Eu não sei a pronunciação certa, mas o mais legal é que o significado dessa palavra é ouvir e obedecer. Então por que Deus não tem prazer na oração? Por que Deus abomina a oração de quem não ouve? Porque ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Então como ouvir? Como parar para escutar um filho desobediente? Que vive na desobediência. Não faz sentido. Então, ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Por isso que quando você não para ouvir
a lei de Deus, não para ouvir o que Deus está falando com você, o que você for dizer para ele depois o que você disser para ele vai ser abominável, porque você não ouviu, ou seja, e nem obedeceu. Entendeu? Então fica aqui pra gente essa reflexão do dia. Ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. É preciso conhecer da lei, é preciso conhecer as escrituras para pedir, para falar com Deus. É preciso. Do contrário, ele não para nos ouvir também. A nossa, ou a nossa oração para ele é abominável, como está escrito aqui nas escrituras. Então não dá para dizer que a gente ama o Senhor se a gente não para ouvi-lo. E parar para ouvi-lo é obedecer. Nunca diga que ame o Senhor se você não para ouvi-lo. Nunca diga ao Senhor se você não obedece, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém, irmãos? Então, se você ama Jesus, pare para ouvi-lo. Se você ama Jesus, obedeça-o. Essa é a prova. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Jesus te abençoe. Valeu!